Bem-vindo, irmãos e irmãs, à 20ª Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Você vai ouvir agora um resumo das atividades do Conselho Coordenador, cujo mandato se encerra agora, que foi iniciado na Assembleia Virtual realizada em setembro de 2020 e termina agora, em julho de 2023. Antes, vamos lembrar quem são os integrantes do Conselho Coordenador cujo mandato se encerra. O moderador é o pastor José Roberto, do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. O vice-moderador, reverendo Wilson, do Presbitério de Vitória. Primeiro secretário, reverendo Augusto Júnior, do Presbitério de Salvador. Segundo secretário, reverendo Francisco Leite, do Presbitério de Jundiaí. A tesoureira, presbítera Cristiane Monteiro, do Presbitério Erasmo Braga, e o primeiro suplente, o reverendo Cláudio Lima, do Presbitério de São Paulo. Esse grupo contou, durante o seu trabalho, com o apoio da Secretaria Administrativa, que foi ocupada por 3 pessoas no período. Quando o grupo foi eleito, já era o secretário há alguns anos, o irmão André Iberê. Ele teve de se ausentar por questões profissionais, foi substituído pelo reverendo Cleverson, que ficou por mais de um ano, fez um excelente trabalho. Agora, no mês de maio, foi substituída pela irmã Isadora. Todos do Presbitério de Vitória, porque a sede da IPU funciona naquela cidade. Esse conselho se reuniu 81 vezes durante o triênio, sendo 4 vezes com a Igreja dos Estados Unidos, 4 vezes com a Igreja de Portugal, 3 vezes com o Conselho Consultivo, 1 vez com a direção de cada presbitério. Praticamente todas as reuniões foram feitas de forma virtual, sendo que somente 2 foram realizadas presencialmente. Uma na região de São Paulo, em Atibaia e Jundiaí, e outra na sede da IPU, em Vitória. Vamos lembrar agora a equipe de trabalho que foi montada pelo Conselho Coordenador para trabalhar durante o triênio. O Regulamento Geral da Igreja determina que a IPU deve ter 7 assessorias e 5 secretarias. Para esses cargos foram nomeados os seguintes irmãos. Para a assessoria de infância, a irmã Jussiana, do Presbitério de Salvador. Para trabalhar com os adolescentes, a irmã Marina, do Presbitério de Vitória. O assessor de jovens, o reverendo Antônio Marques, do Presbitério Erasmo Braga. E, para trabalhar com os adultos, homens e mulheres, a reverenda Marta, do Presbitério Rio Novo. Como assessor jurídico, foi reindicado, pelo bom trabalho que fez no triênio anterior, o reverendo Luciane Fulli, do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. E como assessor teológico, o reverendo Reinaldo, do Presbitério de Vitória. Para a assessoria de elaboração de projetos, foi indicado o casal Orivaldo e Edumar, ambos do Presbitério de Vitória. As 5 secretarias ficaram assim constituídas. Secretaria de Educação Cristã, reverenda Maria Luísa Ruckert. Reverendo Manuel Miranda, que durante um período teve de se afastar devido a um tratamento de saúde, mas graças a Deus se recuperou e pôde voltar. E o reverendo Enzo Roberto, do Presbitério de Jundiaí. Reverendo Enzo acabou sendo transferido para a Secretaria de Educação Teológica e foi substituído pelo reverendo Paulo Roberto Ruckert. Para ajudar esse grupo como voluntária, a reverenda Cida, do Presbitério de Jundiaí, foi convidada a participar dos trabalhos. A Secretaria de Comunicação foi coordenada pelo reverendo Guilherme, pastor da Igreja de Campo Grande, do Presbitério de Vitória. Ele foi auxiliado pelo presbítero Davi, do Presbitério Erasmo Braga, pelo jovem Anderson, do Presbitério de São Paulo, e pelo reverendo Felipe, também do Presbitério Erasmo Braga. A Secretaria de Ecumenismo foi composta pela presbítera Anita Wright, pelo presbítero Newton Emerick e pelo reverendo Marcelo Leandro. A Secretaria de Educação Teológica foi composta pelo reverendo Reinaldo Olésio, de Vitória, pelo reverendo André Renato, de Indaiatuba, e pelo reverendo Zuínglio, do Presbitério Rio Novo. Infelizmente, durante o mandato, o reverendo Zuínglio faleceu e foi substituído pelo reverendo Enzo, pastor da Igreja de Atibaia. A última secretaria estatutária, a Secretaria de Missões, foi composta pelo reverendo Jorge Diniz, da Igreja de Belo Horizonte, pelo reverendo Cláudio Rebouças, do Presbitério de Salvador, e pelo reverendo Marcos, do Presbitério Rio Novo. Além das secretarias estatutárias, o Conselho Coordenador decidiu criar 4 secretarias novas. A Secretaria de Relações Internacionais, a Secretaria de Música e Liturgia, a Secretaria Diaconal e a Secretaria de Apoio Pastoral. A sugestão é que essas secretarias sejam mantidas pelo próximo Conselho Coordenador.
A Secretaria de Relações Internacionais foi composta pelo reverendo Erson, do presbitério Erasmo Braga, pelo presbítero Elson, do presbitério de São Paulo, e pelo reverendo Paulo Roberto Pedroso Rocha, do presbitério de Jundiaí. A Secretaria de Música e Liturgia ficou formada pelo reverendo Daniel, da Igreja de Brasília, pelo pastor Pedro Lízias, do presbitério de Vitória, e pelo Dásio, da Igreja de Maruípe. A Secretaria Diaconal foi composta pelas irmãs Marta, Ruth e Felipe, todos do presbitério de Vitória. E, por último, a Secretaria de Apoio Pastoral, formada pelo reverendo Luciano de Souza, do presbitério de São Paulo, reverendo Balnires, do presbitério Cidade do Rio de Janeiro, reverenda Berenice, do presbitério Erasmo Braga, e o reverendo Alonso, do presbitério Centro-Norte do Espírito Santo. Um dos primeiros assuntos tratados pelo Conselho Coordenador foi a manutenção ou não da missão tripartite, formada pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, pela Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal e pela Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Essa parceria mantém em Portugal há 6 anos a reverenda Cassilene como nossa missionária na cidade de Setúbal. A reverenda Sandra, pastora presidente da Igreja de Portugal, e a reverenda Eduarda, secretária-geral da Igreja, estiveram em contato frequente com a Igreja do Brasil e dos Estados Unidos. E após diversas reuniões, foi decidido renovar o período de trabalho da irmã Cassilene por mais 3 anos. Deixamos aqui a recomendação para que essa parceria seja renovada no próximo triênio. Um outro assunto tratado no início do mandato foram os documentos encaminhados para a 19ª Assembleia Geral, realizada de forma virtual na cidade de Vitória. Como não houve condição de examinar os relatórios, propostas, consultas, foi nomeada uma comissão quórum, formada por todos os moderadores de presbitérios e pelos membros do Conselho Coordenador. Essa comissão se reuniu várias vezes e conseguiu aprovar diversas decisões que foram colocadas em práticas pelo Conselho Coordenador durante o triênio. Também no início do mandato, o Conselho Coordenador recebeu uma proposta do reverendo Cláudio, do presbitério Erasmo Braga, sugerindo que fossem criados temas para cada um dos anos de mandato do Conselho. A proposta foi aprovada e foram aprovados 3 temas missionários. Para 2021, o tema foi Igreja Unida na Diversidade, porque o corpo é um e tem muitos membros. Para 2022, período após a pandemia, o tema escolhido foi Escolhe a Vida e Alarga a Tenda. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, baseado no texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Para o ano atual, o tema dessa Assembleia foi escolhido para todo o período, Evangelização, caminhar semeando a palavra. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, 20. Esses temas orientaram a Igreja nos seus 3 anos de trabalho e nós recomendamos que o próximo Conselho Coordenador mantenha a prática de escolher temas anuais para orientar e incentivar os trabalhos da Igreja durante o período. Há alguns anos, a IPU tem o hábito de emitir pronunciamentos sobre temas relevantes para o país, para a Igreja e para a sociedade em geral. Neste triênio foram emitidos 6 pronunciamentos que nós gostaríamos de relembrar aqui rapidamente. Ainda em 2020, o pronunciamento número 15 falava em favor da criação nos limites do Brasil. Versava sobre as questões relacionadas ao meio ambiente e a forma como o governo federal tratava as questões ambientais. No mesmo ano, por ocasião do Dia da Consciência Negra, o segundo pronunciamento, número 16, foi denominado Carta Pastoral e Profética de Combate ao Racismo. Em 2021, foi emitido o pronunciamento 17, que versava sobre a crise sanitária e de saúde pública vivida no Brasil. O motivo principal da emissão desse pronunciamento era a questão de combate à pandemia e as mortes de pessoas por falta de tratamento adequado, principalmente na região norte do Brasil. O pronunciamento 18, já em 2022, tratava sobre as irregularidades que envolviam o Ministério da Educação e que, de certa forma, envergonhavam o nome da Igreja Presbiteriana. O documento número 19 tratava sobre os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Philips, na região norte do Brasil, por pessoas que combatiam o trabalho daqueles que defendem a natureza.
E o último pronunciamento foi emitido sobre o tema "A IPU é uma igreja evangélica", uma resposta à decisão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, que mantinha em vigor uma decisão de 1986, que dizia que a IPU não era uma igreja verdadeiramente evangélica e que, por isso, seus membros precisavam ser rebatizados caso desejassem se transferir para uma igreja da IPB. Além dos 6 pronunciamentos, a IPU emitiu também 2 notas, uma de solidariedade e uma de repúdio. A nota de solidariedade foi a pastora batista baiana Ódia Barros, que, por ter feito um casamento homoafetivo, estava recebendo uma série de ameaças de morte. A nota de repúdio foi contra os atos violentos antidemocráticos acontecidos em Brasília, quando a sede dos 3 poderes foram invadidas e depredadas por um grupo que queria fazer um golpe de Estado. Ainda se recuperando no período pós-pandemia e sempre sob a ameaça de novas cepas do vírus da Covid-19, a IPU realizou vários eventos de forma virtual, como as coletas que foram realizadas a favor da plantação de igrejas ou do trabalho missionário realizado em Portugal. Também reuniões de oração que incentivavam a intercessão pelas igrejas foram feitas, com destaque para a proposta da presbítera Cristiane de que no período da Quaresma, durante cada dia se orasse intercedendo por uma igreja da IPU ou por algum presbitério. Foram realizados também cultos virtuais em vários momentos da igreja, que contou com a participação de todos os presbitérios, além de um culto especial para as crianças, que foi coordenado pelas diversas assessorias. Ainda assim, foi possível realizar 2 eventos presenciais. O primeiro deles foi em São Paulo, nas cidades de Atibaia e Jundiaí, o Encontro Nacional de Estudantes de Teologia. E em Belo Horizonte, nos dias 25 a 27 de novembro de 22, o Encontro Nacional de Pastores, que teve como tema Desafios Pastorais em Tempos de Crise. A IPU manteve seu compromisso e seus fortes laços com todos os organismos ecumênicos aos quais é filiada. No Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e a Coordenadoria Ecumênica de Serviço. No âmbito da América Latina, a IPU foi ativa na reorganização do Conselho Latino-Americano de Igreja, o CLAI, tendo também participado de todas as atividades da AIPRAL, Aliança de Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina. No nível mundial, tanto a Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas como o Conselho Mundial de Igrejas tiveram também envolvimento de muitas pessoas da IPU nas suas atividades. Como fruto da participação nesses eventos, o jovem Lucas Colúcio foi recentemente eleito como tesoureiro do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. O reverendo Cláudio Rebouças foi eleito primeiro secretário da Coordenadoria Ecumênica de Serviços. Na organização do CLAI, o reverendo Marcelo foi eleito seu tesoureiro. O reverendo Herson, de Belo Horizonte, foi eleito presidente da Aliança das Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina, AIPRAL. E a jovem Raíssa Brasil, já há algum tempo, é vice-presidente para a América Latina do Conselho Mundial de Igrejas. A IPU, mais uma vez, mostrou que é uma igreja que tem seus olhos voltados para o que acontece ao seu redor. A IPU enviou ajudas expressivas para as cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Jaboatão de Guararapes, em Pernambuco, que sofreram com as tragédias relacionadas com chuvas, desabamentos, alagamentos que causaram muitas mortes nas 2 cidades. A IPU participou de uma caravana ecumênica em visita aos índios Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, e se aproximou da realidade vivida na luta daqueles indígenas pelas suas terras contra os grandes latifundiários que ocupam aquela região do país. Ao participar da Assembleia da SESI, os membros da IPU conheceram o assentamento Marielle Franco, em Salvador, e perceberam de perto as dificuldades enfrentadas por aquele povo que luta pela sua terra. Mas a participação da IPU não se restringiu apenas a visitas. Após o retorno dos seus representantes a esses lugares, a IPU enviou ajudas relacionadas com a compra de alimentos, medicamentos, tentando de alguma forma estar solidária com essas pessoas que sofrem as dificuldades nos diversos lugares onde vivem. Outro ponto que merece destaque é o retorno à publicação regular do Traço de União, sob a coordenação da Secretaria de Comunicação. A princípio, os boletins estão à disposição no site da IPU,
mas alguns números já foram impressos e encaminhados às igrejas. O material é de altíssima qualidade, bem diversificado, traz notícias e reportagens de todas as regiões do Brasil e realmente nós incentivamos a que você procure ler os traços de uniões, a princípio consultando-os no site da IPU. Um último ponto que merece destaque nesse breve relatório é a criação dos fundos solidários. Quando o atual Conselho Coordenador assumiu, havia em caixa cerca de R$ 50 mil como fruto de verbas enviadas pela Igreja dos Estados Unidos. Haviam alguns recursos em caixa e a promessa de que novas verbas dos Estados Unidos seriam recebidas pela nossa Igreja. O Conselho Coordenador, então, decidiu criar esses fundos. O Fundo de Apoio a Presbitérios e Igrejas era uma ideia antiga, criada ainda quando o reverendo Josué Mello foi moderador do Conselho Coordenador. A educação teológica tem sido uma prioridade na IPU nos últimos triênios. As bolsas de estudo para alunos carentes, o trabalho de missão e evangelização e o apoio a projetos sociais têm sido causas que têm recebido doações específicas dos irmãos da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. O Conselho decidiu pensar ainda numa conta para apoio a pastores em suas dificuldades pessoais e na pasta de publicações e comunicação, porque era objetivo do Conselho publicar principalmente literatura relacionada com os trabalhos feitos pelos pastores e pastoras da IPU. Por conta das verbas alocadas para esses fundos, foi possível ajudar diversos presbitérios e igrejas, estudantes de teologia, alunos carentes. Foi possível apoiar trabalhos de missão, evangelização e plantação de igrejas em vários presbitérios, além de projetos sociais relacionados tanto por igrejas como presbitérios. Vários pastores foram ajudados em dificuldades em momentos de crise, seja de enfermidade sua, em crise de desemprego, enfermidade de familiares, tratamento de saúde. Tudo isso foi possível porque os irmãos dos Estados Unidos têm sido muito liberais na ajuda financeira que concedem à IPU, principalmente nesse triênio que se encerra. Nossa sugestão é que o próximo Conselho Coordenador mantenha em atividade esses fundos e que continuem ajudando igrejas, pastores e presbitérios e projetos através de verbas liberadas com essa finalidade. Dentre os muitos trabalhos que foram realizados, destaca-se a criação do selo IPU Editorial, que, em parceria com a editora Saber Criativo, foi responsável pela publicação de diversos livros escritos por pastores e pastoras da nossa igreja. Merece um destaque também a publicação do primeiro livro da turma da IPUzinha, A Origem, que homenageia, num projeto muito interessante da irmã Jussiana de Salvador, a nossa assessora de infância, vários personagens da IPU imaginados como crianças já desenvolvendo as características que marcaram seu ministério. Temos esperança de que o próximo Conselho Coordenador prossiga na publicação desses livros, principalmente os novos livros da turma da IPUzinha. No final de 2022, sob a coordenação do reverendo Francisco Leite e em parceria com a Faculdade Unida de Vitória, a IPU lançou o curso de pós-graduação sobre o tema Protestantismo, Teologia, História e Sociedade, que já está disponível àqueles interessados em ampliar o seu conhecimento nessa área tão importante. Antes de concluir esse relatório, gostaríamos de nos lembrar dos irmãos que nos deixaram nesse triênio. Reverendo Enoque Venceslau, que foi eleito tesoureiro da IPU em 1993, secretário do Conselho Coordenador em 1999 e moderador da Igreja no ano de 2008, nos deixou em outubro de 2020. Reverendo Ciro Cormac, do Presbitério Rio Novo, que foi responsável pela imprensa evangélica, jornal oficial da Igreja durante alguns anos, nos deixou em julho de 2021. Reverendo Zuínglio Mota Dias, que foi eleito secretário do Conselho Coordenador em 1987, nos deixou em novembro de 2021. E, após prolongada enfermidade, a reverenda Isaura Márcia, que foi tesoureira da IPU, eleita em 1995, nos deixou em outubro do ano passado. A todos esses irmãos e irmãs, nós deixamos as nossas saudades registradas e oramos para que o Espírito Santo esteja consolando suas famílias e suas igrejas. E assim, irmãos e irmãs, chegamos ao Rio de Janeiro para a nossa 20ª Assembleia Geral.
Oramos para que a reunião seja harmoniosa, produtiva e que o Espírito Santo os oriente em todas as decisões que serão aprovadas, especialmente na eleição do próximo Conselho Coordenador, a quem desejamos profundas felicidades e muito êxito em seu trabalho. Desejamos isso ao reverendo Francisco, à presbítera Cristiane, ao reverendo Cleverson, ao reverendo Cláudio Rebouças e à presbítera Priscila. Que Deus os abençoe, os faça frutífero e que daqui a 3 anos vocês possam ser tão gratos a Deus como está sendo o Conselho Coordenador, cujo mandato se encerra agora. Deus os abençoe, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.